Olá, tudo bem, gente? Hoje vamos falar sobre amar a Deus acima de tudo. Essa é uma importante lição que é relatada na Bíblia. A Bíblia diz que aquele que ama a Deus acima de tudo, ao ponto de deixar tudo por Ele, este herdará grandes coisas no reino de Deus. E aquele que não deixa, que as coisas estão acima de Deus e as pessoas estão acima de Deus, esse não tem parte com Jesus. Jesus mesmo que diz isso. Então, essa lição é uma importante lição bíblica. A gente vai aprofundar nela hoje. Então fique até o final, que você vai aprender muitas coisas. A gente vai falar aqui, usar o texto do jovem rico, que é tão importante lição, que está relatada em 3 dos evangelhos que contam a história de Jesus. Então vamos falar sobre o jovem rico em Marcos 10, 17. E diz assim: E pondo-se a caminho, correu para ele um homem qual se ajoelhou diante dele e perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? No outro evangelho, vai falar que esse homem aqui era um jovem e também era um jovem rico, um príncipe. E Jesus respondeu e disse: Por que me chamas de bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho e não defraudarás alguém. Honra teu pai e tua mãe. E no outro evangelho vai falar também que amar ao próximo como a ti mesmo. E o jovem rico, o príncipe, ele respondendo disse: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e disse: Falta-te uma coisa, vai e vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, e segue-me. Mas ele, contrariando com essa palavra, retirou-o triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Quão difícil entrarão no reino de Deus aqueles que têm riqueza. E os seus discípulos se admiraram dessas palavras, mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E se você analisar todos os mandamentos aqui que Jesus cita para aquele jovem, ele fala vários, até o amar ao outro como a ti mesmo. E aquele jovem fala que está fazendo tudo isso. Porém, há um mandamento que Jesus não cita aqui, nenhum desses 3 evangelhos, contando sobre essa história. E ele é o amar a Deus acima de tudo. Em João 14:21 diz assim: Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e aquele que o ama será amado do meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Então aqui a gente vê que aquele jovem príncipe tem amado a Deus, pois ele tem cumprido os mandamentos de Deus. E aqui no versículo 21 diz: E Jesus, olhando para ele, o amou. Então, assim como eu li agora em João 14:21, a palavra de Deus diz que Deus ama aqueles que seguem os seus mandamentos. E aqui diz que Jesus o amou quando ele disse isso, porque ele analisou aquele jovem e viu que ele tem realmente seguido aqueles mandamentos que ele citou. Porém, Jesus, aquele jovem, ele estava querendo saber como ele poderia entrar no reino de Deus, como ele poderia se aprofundar mais na relação dele com Deus. E Jesus dá a resposta. Ele diz: falta-te uma coisa. Deixa as suas riquezas e vem e me segue, e você herdará grandes coisas. E ao dizer isso, Jesus mostra que ele está falando do primeiro mandamento. Por quê? Porque o primeiro mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas. Em Marcos 12, versículo 30, fala assim: Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e todas as suas forças. Este é o primeiro mandamento. Então este é o primeiro mandamento que Jesus não tinha citado antes para aquele jovem. Então todos aqueles outros que Jesus citou, ele realmente estava cumprindo. Porém faltava um, que era amar a Deus acima de tudo. E exatamente Jesus não fala diretamente assim, falando que faltava aquele primeiro mandamento. Ele diz: falta-te uma coisa. Então vai e vende tudo que tem. E ao dizer isso, essa palavra, mostra que aquele jovem, ele não aceita a oferta de Jesus, E isso acontece, fala assim, porque possuía muitas propriedades. Ou seja, pois ele era mais importante as riquezas para ele do que a Deus. Ele realmente amava a Deus, tanto que ele seguia os mandamentos de Deus. Porém, ele não amava a Deus o suficiente para deixar tudo por conta de Deus. E exatamente por isso, nós devemos
amar a Deus a um ponto que deixaremos tudo por conta de Deus. E Jesus deixa claro aqui que aqueles que têm riquezas dificilmente entram no reino de Deus. Por quê? Porque geralmente essas pessoas elas amam mais as coisas deste mundo do que a Deus. Elas não deixariam, as riquezas delas por conta de Deus. Jesus fala, aquele que ama seu pai, sua mãe, as coisas deste mundo, mais do que a Deus, aquele que não deixa as coisas por conta de Deus, não tem parte com Jesus. Ele mesmo diz isso. Mais ou menos assim, A gente vê que aqueles que herdarão o reino de Deus estarão dispostos a deixar tudo por Deus. Isso é uma coisa extremamente importante. Tem coisas que elas vão nos afastar de Deus, do caminho de Deus, das coisas de Deus. E se a gente não estiver disposto a largar por amor de Deus, a gente vai se afastar de Deus, a gente vai deixar de Deus. Isso envolve, às vezes, algum amor, alguma paixão que você tenha, e aquela pessoa vai te afastar de Deus. E se você não deixar aquilo, ela vai tirar você do caminho de Cristo, Isso também revela, sobre alguém que ama, por exemplo, seu marido, sua esposa, mais do que a Deus, porque quando acontecer algo do tipo, porque a gente sabe que em alguns lugares do mundo, um cristão já é perseguido. Então, por exemplo, quando se acontecer da pessoa ser ameaçada e falar assim, a pessoa, o governo, igual fazem em outros países, falar assim, olha, se você renuncia a Cristo, ou sua esposa morre, ou seus filhos morrem, então aquela pessoa, se ela não amar mais a Deus do que todas as coisas, ele não será capaz de fazer isso. E isso em relação a tudo. Então, a gente sempre tem que procurar amar a Deus acima de todas as coisas e pedir a Deus esse amor. Porque tendo esse amor, a gente será capaz de deixar todas as coisas por amor a Deus. E tudo aquilo que nos afastar de Deus, vamos conseguir tirar do caminho para que a gente tenha uma relação melhor com Deus, para que a gente se aprofunde mais com Deus e possa herdar o reino de Deus. E outra coisa, vai falar assim em Marcos 10, 28, continuando esse texto. E Pedro começou a dizer-lhe, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Os discípulos aqui, para quem não lembra, quando Jesus chama eles, alguns tinham esposas, alguns tinham casas, quer dizer, todos eles, tinham casas, tinham esposas, tinham coisas já. Quando Jesus chama ele, todos largam as coisas, pelo menos momentaneamente, naqueles 3 anos, para seguir a Jesus ali e aprender dele. E Pedro, ele fala sobre isso, olha, nós deixamos tudo por conta de ti e te seguimos. E Jesus responde assim, e disse-lhe Jesus, em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos, campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes, tanto já nesse tempo, em casa, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos, com perseguições, e no século futuro a vida eterna. Então Jesus aqui é claro, e ele diz assim, aqueles que deixam tudo por amor de mim, estes receberão grandes coisas, grandes coisas no céu, mas não somente no céu, como aqui na terra. Sofrerão perseguições, porém eles receberão grandes coisas no céu e aqui na terra também. E Jesus mostra que aqueles que deixam tudo por ele serão recompensados por isso no futuro. E verdadeiramente, nós cristãos vivemos com a esperança com a fé e a esperança que vamos morar no céu um dia. E para morarmos no céu e recebermos a grande promessa divina, que é morar com Deus lá no céu, longe de toda angústia, longe de toda tristeza, longe de tudo, precisamos deixar as coisas desse mundo para podermos estar com Deus. E sabemos que hoje já somos muitos lugares, na verdade, somos muito perseguidos. Tanto é que, se você analisar bem, quando uma pessoa começa a falar do evangelho na internet, geralmente ela não vai ter patrocínio, o pessoal geralmente já recebe ameaças, eles falam assim, se você continuar falando essas coisas, a gente não vai te patrocinar, a gente não vai fazer isso, fazer aquilo. Só que se a pessoa ama, ela não vai ligar as consequências que aquilo trará para ela, porque ela sabe que o reino de Deus, as coisas de Deus são muito importantes. E aqui no versículo 29, Jesus diz assim, em verdade hoje, que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos ou campo por amor de mim ou do Evangelho. Então, Jesus fala que por ele, mas também por Evangelho, porque a palavra de Deus é a palavra do próprio Cristo, a palavra do próprio Deus. A Bíblia
é a palavra do próprio Deus, do próprio Cristo. Então, aqueles que seguem a Bíblia e não deixam as coisas do mundo distorcerem a palavra de Deus, aqueles que verdadeiramente proclamam a verdade, independente do que o mundo pensa, do que o mundo acha. Ou seja, se aqui está escrito não roubarás, e todo mundo do mundo agora começou a pensar que roubar é uma coisa certa. Nós que somos filhos de Deus, e aqueles que obedecem e seguem a palavra e colocam Deus e a palavra de Deus em primeiro lugar, estes vão dizer, mesmo que se falarem assim, quem falar a verdade, quem falar ao contrário disso será preso, quem falar ao contrário disso morrerá, não vai importar, porque ele ama a Deus acima de tudo e vai falar do evangelho, vai falar das coisas de Deus, mesmo que isso possa causar danos para a vida dele. E é exatamente aí que entra aqueles que amam a Deus verdadeiramente e são capazes de deixar tudo por Ele, são capazes de entregar tudo por Ele, são capazes de, mesmo que sofrendo danos, nesse mundo aqui, por conta disso, por conta de seguirem a Deus, por conta de proclamarem o Evangelho, estes que vão até o final por amor a Cristo, independente se vão perder lares, independente se serão mortos, independente se serão presos, estes que vão falar das coisas de Deus, vão seguir a Deus, independente do que o mundo acha, do que o mundo pode fazer com eles, do que o mundo pode prejudicá-los. Esse que não deixa os seus princípios e valores por conta do que o mundo fala, ou porque o mundo vai condená-lo por conta disso, estes receberão grandes coisas no reino de Deus, e verdadeiramente Deus os recompensará lá no céu. E também aqui fala que aqui na terra também. Ou seja, devemos desapegar dessas coisas. Às vezes nós que frequentamos a igreja, às vezes nós que seguimos a Cristo, não estamos rasos nesse sentido. Que às vezes a gente segue os mandamentos de Cristo, a gente segue a palavra de Deus, porém a gente não ama a Deus acima de tudo. Se a gente não melhorar isso, não seremos capazes de deixar tudo por Deus, de desapegar de tudo por conta de Deus. Então é exatamente isso. Então, hoje, aprendemos e vemos sobre esse aspecto. Então, eu digo para vocês, assim como eu tenho pedido, peçam a Deus para que eles ajudem vocês a amarem mais a Deus, a se importarem mais com as coisas de Deus do que as coisas desse mundo. Porque as coisas desse mundo são passageiras, vão passar. As pessoas, os pais, as mães, os irmãos, todos eles vão morrer. E as coisas vão passar, riquezas, poder, glória. Então, todas essas coisas vão passar. E quando morrermos, como vamos entrar no reino de Deus se não somos capazes de abrir mão das coisas deste mundo por Deus? Então é exatamente isso. Espero que vocês entendam essa palavra e peçam a Deus para ajudar a vocês a melhorarem isso, a amarem mais Ele do que as coisas deste mundo. Assim também, não só vocês, mas eu também irei pedir isso dia a dia para que eu melhore como um cristão e vocês também possam melhorar. Então, que Deus abençoe todos vocês, que vocês tenham entendido a mensagem. Tomara que Deus abençoe vocês, cuide de vocês, que verdadeiramente coloque essa mensagem no fundo dos seus corações e ajudem a vocês a desapegarem das coisas deste mundo e amarem mais a Deus. Fiquem com Deus, se inscreva se gostou do conteúdo, e quer receber mais conteúdo desse. Com Deus, fica bem, tchauzinho.